Eu queria, nessa manhã, compartilhar com vocês algo que tá muito presente no meu coração. Eu tenho meditado nisso desde ontem. Então, eu queria que a gente pudesse pensar algumas coisas acerca do projeto de Deus para a nossa vida, sabe? Eu queria começar aqui nessa manhã. Vou perguntar para vocês: o som aqui está muito alto? Está atrapalhando vocês ou não? Não? Tá tranquilo? Às vezes, pastor, a música dá uma interferência. Ela Dá uma- aumenta. É. Então tá bom, então eu vou tirar. Obrigado, Aninha. Eu quero, Ana. Aí, agora Eu sim. quero, Ana. Olha aí, ó. O que acontece, gente? Eu queria falar um pouquinho com vocês nessa manhã aqui, ó, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Quem ama a Bíblia aqui? Quem ama a palavra de Deus? Sabe, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. Sabe, a Bíblia, ela é um livro incrível. Por quê? Porque, na verdade, a palavra Bíblia significa biblioteca. É como se fosse um conjunto de livros. Porque, apesar da gente carregar aqui um livro só, na verdade, ela é o quê? A união de 66 livros. Uau! 66 livros que foram unidos em um só livro. E a gente tem aqui, ó, o Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. E às vezes a gente olha para a Bíblia e fala assim: uau, esse livro aqui é muito grande. Mas não. O incrível é que Deus, ele inspirou todos esses livros para quê? Por minha causa e por sua causa. Ele preparou uma biblioteca inteira para mim e para você. Então, o que eu quero que a gente entenda aqui nessa manhã é que esse livro, ele na verdade, ele é todo inspirado por Deus para cumprir um propósito na sua vida e para cumprir um propósito na minha vida. Muitas pessoas chamam esse livro do quê? Né? De o livro. E é incrível porque a Bíblia ela é dividida em duas partes: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a gente chama ela de testamento. Por quê? O que é um testamento? Um testamento é muitas vezes algo que um pai deixa para quem? Para os seus descendentes, para os seus filhos. É uma herança valiosa que uma pessoa deixa para outras pessoas. E é interessante porque esse mesmo termo ele é usado na Bíblia. E lá em Jeremias 15, 16, a Bíblia fala assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, e elas foram gozo e alegria para o meu coração. Então, o que eu começo a pensar?
Cara, aqui na Bíblia existe a história de centenas de homens e mulheres. Existe a história de reis, história de escravos, de soldados, de profetas, de donas de casa, de prostitutas, de pescadores. Algumas experiências boas e outras experiências ruins. Mas tudo isso que está escrito aqui foi escrito por causa de um propósito. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Olha que legal. Essas coisas foram escritas como exemplos e como advertências para nós. Para quê? Para que nós pudéssemos adquirir em Deus a sabedoria de todos os tempos. Então, toda a sabedoria que Deus foi semeando ao longo da história, hoje, ela está bem aqui, ó, na palma das suas mãos. E você pode ter acesso a uma sabedoria de todos os tempos. Você pode sentar aqui hoje de manhã e, de repente, tomar um café sentado com Jacó. Você pode sentar aqui hoje de manhã e tomar um café com Davi, ali, cuidando das ovelhas. E você pode, entender aonde eles erraram, onde eles acertaram, quais foram as experiências boas, quais foram as experiências ruins. Você pode escutar o que esses homens estão dizendo, porque eles estão falando para mim, olha, foi isso que eu fiz de errado. Eles estão dizendo para mim e para você, olha, eu dei esse passo aqui em falso. Mas eles também estão dizendo, olha, aqui eu agi melhor. Olha, isso daqui que eu fiz, o Pai se agradou de mim. E você pode sentar todos os dias e todas as manhãs com esses homens e mulheres de Deus e ouvir o que eles têm para dizer para você, ouvir essa sabedoria de Deus. Por quê? Porque lá em Romanos 5,17, diz assim, que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor, Ele nos chamou para que nós possamos reinar na terra, para que nós possamos ser uma expressão de governo. Em Apocalipse, no capítulo 5, diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e Ele nos fez reis e sacerdotes. Mas a gente precisa ter o quê? Uma mentalidade de governo. É por isso que ali em 1 Reis, no capítulo 3, quando Salomão, ele tem um encontro com Deus, o que ele pede? Quem lembra aqui o que Salomão pediu para Deus? Sabedoria. Sabedoria. 1 Reis 3:4 diz assim, o rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Já pensou se Deus fizesse isso com você hoje? Se ele falasse assim, peça o que você quiser e eu te darei. O que você pediria? Salomão, ele respondeu, tu foste muito bondoso com o teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu filho reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Olha a humildade de Salomão. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande
que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o seu povo. Dá, pois, ao teu servo sabedoria e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? E no versículo 10 diz assim: e o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Então, olha que incrível. Salomão, ele tem a oportunidade da vida dele de pedir para Deus o que ele quisesse. E ele pediu sabedoria. A palavra de Deus, lá em Tiago, diz que aquele que quiser sabedoria, peça a Deus, que a todos dá como deliberadamente. O que é isso? A todos dá sem limites. Agora, olha que interessante o que está escrito lá no Salmo 119, versículo 98 e 99. Diz assim: os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha que poderosa essa palavra. Os teus mandamentos me tornam mais sábios do que os meus inimigos, e tenho mais discernimento do que todos os meus mestres. Você percebe o tesouro que Deus colocou nas suas mãos? Você percebe o valor que essa palavra ela tem na minha vida e na sua vida? Por quê? Porque os mandamentos do Senhor, os testemunhos, as histórias que a gente encontra na Bíblia, elas são tão valiosas, elas são tão poderosas, que elas nos enchem de discernimento, elas nos enchem de sabedoria, meu irmão. E às vezes, você está buscando algo valioso, e você tem aquilo que existe mais valioso nas suas mãos. Deixa eu te dizer, toda a sabedoria que você precisa para viver, você vai encontrar nesse livro. A sabedoria que você precisa para ser um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, um bom empresário, empreendedor, um bom cidadão, um bom homem, uma boa mulher. Toda a sabedoria que você precisa para viver, você encontrará nesse livro. O problema é que muitos não acreditam nisso. Muitos falam: é só um livro. Tem histórias legais, mas é só um livro. Não! Isso não é só um livro. Isso é a palavra de Deus. Essa é a palavra viva. Ela é real. A Bíblia é real. Ela é mais do que um livro. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós olhamos para a Bíblia, ela é cheia de história. Cheia de histórias, né? No plural. Mas que histórias são essas que nós encontramos na Bíblia? Histórias de pessoas comuns. Como eu e como você. Sabe, nos dias que Jesus estava andando na terra, a gente vê ali a história em João 8 de uma mulher adúltera. A gente vê em João 4 a história de uma mulher samaritana que tinha tido vários maridos. A gente vê ali em Marcos 5 a história da mulher do fluxo de sangue. A história em Lucas 7 de uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus na casa de Simão. Fala para mim o nome dessas mulheres. Você não sabe. Mas a história delas está registrada nesse livro eterno, nesse livro que foi escrito pelo dedo de Deus. E por quê? Cara, a Bíblia, ela é um compilado de histórias de pessoas comuns,
pessoas como eu e pessoas como você. Sabe, é a história de Zaqueu, é um corrupto que subiu numa árvore para ver Jesus e ao encontrar com Jesus se arrependeu. É a história de Bartimeu, um cego, mendigo, que gritava pela rua: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus abriu os olhos dele. É a história de Marta e Maria, duas irmãs na mesma casa, e uma discutindo ali com a outra. É a história de Lázaro, que morreu e ressuscitou. Cara, um livro cheio de histórias comuns, de homens e mulheres comuns, como eu e como você. Fale aí um personagem aí. Abre o seu microfone aí, fala um personagem da Bíblia, uma história que te empolga. Fala aí. José. Eu posso... José. Eu gosto da Lia também. É Lia, né? Elias. Paulo. Que mais? Qual? Abraão. Abraão. João Batista. João Batista. O Daniel. paralítico do tanque de Betesda. O paralítico do tanque de Betesda. Daniel. Pedro. Olha aí. Paulo. Quantas histórias. Sabe o que eu vejo aqui? Noé. Estevão. E eu queria te fazer uma pergunta. Nabal com aquela esposa dela. Nabal e Abigail. Olha aí. Eu queria fazer uma pergunta para você. Se a Bíblia foi escrita, Jonas, através da vida e da história de pessoas comuns, por que a minha história e a sua história não poderiam estar escritas nesse livro aqui? Será que você já pensou, você já parou para pensar isso? Sabe por quê? Porque quando você lê essas histórias, você fala assim, cara, Pedro, ele tem um temperamento como o meu. Você fala assim, cara, eu sou medroso como Gideão. Às vezes você olha e você fala assim, eu preciso da fé de Noé hoje. E você começa a se identificar com aquelas histórias. Sabe por quê? Porque essas histórias, elas não são contos de fada. Elas são histórias reais, de pessoas reais, de pessoas humanas, como eu e como você. Eu não sei se se o seu gosto por filmes é como o meu, mas eu amo ver filmes que são baseados em histórias reais. Nem sempre os finais são finais felizes. Mas a verdade é que a história da sua vida é uma história real. É uma história verdadeira, não é uma ficção, não é um conto científico. E a Bíblia, é por isso que nós nos identificamos com ela, porque a Bíblia é real, ela fala sobre histórias reais. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz o quê? Que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva. Diga assim, a palavra de Deus, ela é viva. Sabe, em João, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, no princípio, Jesus era a palavra, e a palavra se fez carne, e habitou entre nós. Meu irmão, sabe o que eu queria te dizer? É que quando Jesus, ele encarnou, essa palavra, ela se materializou no nosso mundo. É por isso que a Bíblia, ela não é apenas um livro, mas ela é uma carta de amor, de um pai apaixonado para os seus filhos. Ela é uma carta viva. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que uma vez a gente foi fazer uma viagem com as meninas. E
a gente ficou, acho que 2 semanas viajando. E quando a gente estava viajando, a cada dia eu ia escrevendo uma carta para as meninas. E eu deixava para elas lendo aquela carta. Por quê? Porque eu queria que aquelas meninas, as minhas filhas, elas nunca esquecessem daquela experiência que a gente estava vivendo juntos. E muitas vezes, quando a gente bate uma foto, eu falo para elas, promete uma coisa para o papai, que vocês nunca vão esquecer esse momento. Então, quando eu olho para a Bíblia, é isso que eu vejo. Eu vejo que Deus, Ele quis registrar os momentos mais incríveis da história. E Ele eternizou esses momentos para mim e para você. Ele pegou os filhos dele e Ele falou, outros filhos nascerão e eles lembrarão dessa história. Porque eles não podem esquecer. Ainda essa semana eu estava lendo ali Josué, no capítulo 4, quando Deus abre o Rio Jordão. Então Deus fala para aqueles homens, peguem 12 pedras do meio do rio e levantem um monumento. Por quê? Porque as próximas gerações virão e eles esquecerão aquilo que nós vivemos aqui. E Deus, Ele escreveu a Bíblia para que as outras gerações não esquecessem que Deus é vivo, que Deus é real, que Jesus é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente. Então a Bíblia não é um livro, a Bíblia, ela é real, meu irmão. A Bíblia, ela não contém apenas histórias, mas ela revela o coração de Deus, ela revela o caráter de Deus, ela revela a natureza de Deus, ela revela o poder de Deus, ela revela os princípios de Deus, ela revela a santidade de Deus. É para isso que esse livro foi escrito. Esse livro, ele foi escrito, sabe para quê? Para que nós pudéssemos conhecer Deus de verdade. Eu estava preparando essa mensagem, eu estava lembrando de um filme que eu assisti há muitos anos atrás, não sei se você já assistiu. E ele se chama Minha Vida. E o casal, a esposa está grávida, e o marido descobre que ele tem câncer. E então, ele começa a gravar um monte de ensinamentos para o filho dele. Ele começa a gravar, e ele grava um armário cheio de fitas. E ele fala, bom, agora você deve estar namorando, então eu vou te explicar como que se conquista uma garota. E ele está com câncer, ele está morrendo. E esse filme, na verdade, o pai morre, e o filho, ele nasce órfão. Mas a verdade é que quando aquele filho, ele começa a assistir aqueles vídeos, é como se aquele pai fosse real. E eu quero dizer para você que Jesus morreu numa cruz há 2000 anos atrás, para te mostrar que o seu pai, que o meu pai, ele é um pai real, ele é um pai que está vivo, ele não te abandonou, ele está presente na sua vida. É por isso que a Bíblia diz em João 1,14, que o Verbo, ele se fez carne e ele habitou entre nós, ele taberculou entre nós, sabe? No Antigo Testamento, Moisés, eles criaram ali a primeira igreja da Bíblia, era o tabernáculo, e era uma igreja que ela era uma tenda, como se fosse um circo, porque eles viviam em acampamentos, e ela ficava no meio do povo, porque isso representava a centralidade de Deus.
E Deus falou, vocês vão levantar um tabernáculo porque eu habitarei no meio de vocês. E quando Jesus fala, e quando está escrito que Jesus, ele taberculou, ele habitou entre nós, é uma ligação com o tabernáculo. Mas isso também fala do que? Fala de Jesus saindo do mundo dele, que é o céu, e entrando no meu mundo, e entrando no seu mundo. Ele abriu mão da glória dele, e ele entrou no meu mundo, ele entrou no seu mundo, ele entrou na minha vida, ele entrou na sua vida, por isso que a Bíblia fala que Cristo habitou, Cristo taberculou entre nós, porque ele sai do mundo dele para entrar. Lá em Filipenses 2 fala o quê? Que ele abriu mão da glória dele. E ele se esvaziou. E ele se fez como homem. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Lembra da música do Casa de Davi? Abriu mão da sua glória. E como filho do homem se esvaziou. Servo se tornou. E por que ele abriu mão da glória dele? Sabe para quê? Para que ele pudesse revelar o Pai para nós. Para que você pudesse conhecer. Para que essa palavra deixasse de ser um livro e passasse a ser uma palavra viva para mim e para você. É por isso que em João 17:3 está escrito que a eternidade é essa, que conheçam a ti. Então, presta atenção comigo. Jesus sai do mundo dele e ele entra no meu mundo e no seu mundo. Para quê? Para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Agora, conhecer não é ter informações de alguém. A palavra conhecer, em João 17:3, é a palavra grega ginossoco, que é a mesma palavra usada para um homem tendo relações com uma mulher. O que significa isso, pastor? Quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, ela está falando do nível de intimidade, de interação mais profunda que a gente pode ter. Por quê? Porque Jesus, ele é um noivo e a igreja é a noiva. Então, uma coisa é você saber quem Deus é, uma coisa é você ter informações de Deus. Outra coisa totalmente diferente é você conhecer a Deus, você interagir com Ele, você ter intimidade com Ele. Agora, o que a gente precisa entender? A intimidade com Deus também é a intimidade com a palavra. É por isso que Jeremias diz: achadas as tuas palavras, eu as comi. Porque quando você come um alimento, você se torna um com aquele alimento. Jesus disse em João 6, vocês terão que comer a minha carne e beber o meu sangue. Jesus disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É por isso que ter intimidade com Deus é ter intimidade com a palavra, e ele usa o mesmo termo em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer, de João 8:32, não é só da mente, é você ter uma interação com essa palavra, é você se tornar um com essa palavra, é você se tornar um com a palavra e a palavra se tornando uma com você. Porque quando a gente começa a olhar para a Bíblia, para a história desses homens e dessas mulheres de Deus, a gente vai entender que é assim que Deus faz com a gente. Como, Vini? Assim que Deus faz comigo e com você. A história dele se torna a sua história. E a sua história
se torna a história dele. É por isso que o seu testemunho de vida, ele não fala sobre você, mas ele fala sobre Jesus. Então, o que Jesus fez na Bíblia? Ele pegou a história dele e transformou a história dele na história de pessoas. E ele pegou a história de pessoas e transformou a história de pessoas na história dele. Por quê? Porque isso que acontece quando existe intimidade, duas histórias, elas se transformam em uma história só. Há 20 anos atrás eu casei com a Flávia. E antes do casamento, a Flávia tinha uma história. E o Vini tinha outra história. Mas as nossas duas histórias se fundiram. E agora a gente tem uma só história. E o fruto da nossa história são as nossas filhas. O fruto da nossa história é a próxima geração, é a Luísa e é a Florência. Por quê? Porque Deus, Ele quer unir a história dele com a sua história. Ele quer que a história dele se torne a sua história e a sua história se torne a história dele, porque é aquilo que está escrito em Colossenses 1:27. Cristo em nós é a esperança da glória. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Eu estou sentindo um peso muito grande da presença de Deus aqui nessa manhã. Eu quero te dizer uma coisa. A sua vida, ela é uma mensagem viva do Evangelho. Eu vou repetir algo. Não se envergonhe da sua vida. Não se envergonhe da sua história. Não desista da sua vida. A sua vida é uma mensagem viva do Evangelho. A sua vida é a Bíblia que muitas pessoas vão precisar ler nessa geração. E eu ouso dizer algo ainda mais profundo. O mundo precisa ouvir essa mensagem. O mundo precisa ouvir a sua história. É por isso que eu quero declarar em nome de Jesus sobre a sua vida, Efatá. Porque toda prisão espiritual que estava retendo você e mantendo você calado, toda acusação, Apocalipse 12, o diabo é o acusador dos nossos irmãos, ele te acusava dia e noite, e ele estava mantendo você calado. Eu quero dizer, em nome de Jesus, que essa acuação, que essa intimidação está caindo por terra hoje, em nome de Jesus, mas que a sua língua seja solta, que a sua voz seja solta. Você foi criado por Deus para ser uma voz nessa geração, para ser a voz daqueles que muitas vezes não têm voz. É isso, é esse que é o Evangelho, a sua história. Ela é uma mensagem que muitas pessoas precisam ouvir nesse tempo. Por quê? Porque a sua história, ela não fala sobre você, ela fala sobre Jesus. E às vezes você olha para a sua vida e você fala assim, minha vida é uma droga. Não, meu irmão, não cometa esse pecado. A sua vida não é uma droga. A sua vida é uma poesia. A sua vida é uma bela canção. A sua vida é incrível. Você tem uma mensagem que Deus plantou. Todos nós carregamos uma mensagem. Talvez a sua história seja diferente da minha, mas todos nós carregamos uma mensagem. Será que você já parou para pensar isso? Qual é a mensagem que você carrega? Lá em 2 Samuel 7:8 diz assim: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa manhã.
De onde foi que Deus te tirou? De onde foi que Deus te resgatou? A sua história é uma linda poesia. A sua história é o mais lindo livro que as pessoas elas precisam ler nessa geração. Não há mais tempo para você ficar calado. As pessoas precisam ouvir essa mensagem de redenção. As pessoas precisam ouvir essa mensagem de restauração. Essa mensagem que fala que os homens e as mulheres mais improváveis do mundo, eles foram chamados de filhos de Deus, filhos da luz, filhos da justiça. As pessoas precisam de esperança. E a sua história fala de esperança. Às vezes você olha para a história de José e você fala, meu Deus, mas que história incrível. Mas olha para a sua história também. Que história incrível. Você é um improvável. Talvez você tinha tudo para dar errado. Talvez você tinha tudo para estar morto. Mas você está vivo aqui. A sua história, ela é a mais linda poesia que alguém pode ouvir na face da terra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele transformou a nossa mensagem de dor em uma mensagem de amor, em uma mensagem de cura. E talvez você não reconheça isso, mas você carrega uma mensagem de cura para as nações. Deus, Ele quer usar a sua história para curar os casamentos, para curar os jovens, para curar aqueles que estão em falência, para curar os doentes, para curar aqueles que estão desviados, aqueles que estão revoltados com a igreja. Todos nós temos uma mensagem. Às vezes a gente fica olhando para a Bíblia e a gente fala, meu Deus, a história de Jacó é incrível. Ele era um enganador e Deus transformou ele num príncipe. A gente olha para a história de Mefibosete e a gente fala, meu Deus, que história incrível. Deus pegou um homem aleijado e colocou ele para habitar num palácio, porque ele era de uma linhagem real. Deus tirou Davi de trás das ovelhas, cheirando esterco, alguém que ninguém olhava, e transformou ele no rei de Israel. Deus pega Obed-edom, um servo, e Deus transforma ele em um sinal profético para uma nação inteira. O que nós podemos dizer de Gomer, uma prostituta que é abraçada por um profeta? O que a gente pode dizer de Raabe, uma prostituta que é encontrada na genealogia de Jesus? Ruth, uma mulher maldita e moabita, que faz parte da genealogia de Jesus, que tem uma história de remissão, uma história de redenção. Ah, meu irmão, a sua história, ela não está sendo escrita errada, não. O caminho de Deus, ele é um caminho perfeito. Talvez somos nós que não estamos enxergando. Talvez você não está vendo o que Deus está querendo falar com você. Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Não se envergonhe da sua história. Não se envergonhe da sua vida. Porque ela revela para o mundo a existência de um Deus vivo. Talvez muitas pessoas elas possam duvidar da existência da Bíblia, mas quando elas olharem para a sua vida e elas verem a presença da existência de um Deus vivo, elas crerão, elas crerão, elas crerão. Por isso eu quero te falar aqui nessa manhã, não desista, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida,
São os momentos onde a gente vive as nossas maiores experiências com Deus. Sabe? É como Jesus, quando ele estava ali no Getsemane. O Getsemane era no Monte das Oliveiras. Era um lugar onde o azeite é prensado. Talvez você esteja passando pela prensa. Mas é no lugar da prensa que Deus vai liberar o quê? Um óleo novo, um óleo fresco, uma unção nova sobre a sua vida. Em nome de Jesus, meu irmão. São nos momentos mais difíceis da sua vida que você vai viver as suas experiências mais incríveis com Deus. Por isso que nós cremos naquilo que está escrito em 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, um peso de glória, uma glória eterna que pesa mais do que todos os nossos sofrimentos. Meu irmão, se alegre no Senhor nessa manhã e declare sobre a sua vida aquilo que está escrito em Abacuque 3,17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, meu irmão. Ah, Deus, Ele está produzindo um óleo fresco na sua vida. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor nessa manhã, não tema. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatarei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sebá em troca de você, meu irmão. Deixa eu te dizer nessa manhã, você está olhando às vezes para problemas, para limitações, para suas debilidades, mas a sua história, ela é a mais bela poesia que Deus escreveu. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, porque está escrito que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando, brilhando, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito, meu irmão. E eu quero te dizer, se ainda o dia não está perfeito, é porque ainda você não chegou no fim da estrada. Por isso, em nome de Jesus, creia nessa palavra, nessa manhã, entrega o seu caminho para o Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Eu quero te dizer nessa manhã, a sua história, a história da sua vida, ela não pode morrer. O mundo precisa ouvir a mensagem da sua vida. O mundo precisa ouvir a sua história. Então, em nome de Jesus, não se cale, não fique mais quieto. Eu quero te dizer, ligue para alguém, chame alguém, mande uma mensagem para alguém, grave um vídeo, faça uma live, conte a sua história, conte aquilo que Deus fez. O mundo,
precisa ouvir a sua história. Sua história, ela não pode morrer. Não se cale. O mundo precisa saber o que Deus fez. É isso. Foi isso que Jesus disse. Ele disse assim: vão pelo todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Ele estava falando: vão por todo mundo e contem o que eu fiz. Contem quem eu sou. Contem quem eu sou na sua vida, contem quem eu sou para você, porque é isso que Jesus está interessado, porque Jesus pergunta para Pedro: quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí ele fala: uns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Jeremias e Elias, mas Jesus olha para Pedro e fala: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro olha para ele e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele está dizendo para você quem eu sou para você, sabe? É isso que as pessoas precisam ouvir. Então eu quero te encorajar, eu quero te enviar nessa manhã e eu quero te dizer: conte aquilo que Deus fez na sua vida, conte aquilo que Ele está fazendo, conte aquilo que Ele vai fazer, conte quem Deus é. Sabe por quê? Porque o evangelho, eles são as boas notícias. E sabe por que todo mundo está em pânico? Porque todo mundo só fica ouvindo as más notícias. Mas o seu testemunho são as boas notícias que as pessoas precisam ouvir nesse tempo. É por isso que está escrito em Isaías 61: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados como carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os escombros antigos e renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração a geração. Sabe o que o Senhor está falando para você? Eu quero te dizer uma coisa. As cidades, elas estão em verdadeiros escombros. Muitas cidades estão arruinadas. Elas estão sendo devastadas, mas o Espírito do Senhor, Ele ungiu você para você reconstruir cidades, para você reconstruir vidas, porque a sua história, ela vai reconstruir vidas. Deus, Ele está te chamando. Então, em nome de Jesus, para de ser um propagador das más notícias, para de ficar com conversinha, falando só das coisas, das más notícias. Não, você é um propagador das boas novas de Deus, você é um propagador das boas notícias do Evangelho, você é esse que Deus chamou, você é esse que Deus escolheu. Por isso, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida: levante as suas mãos, o Espírito do Senhor está sobre você, recebe a unção de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre você. Seja ungido para levar as boas novas, seja ungido agora, ungido para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, ungido para anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas dos prisioneiros. Seja ungido agora para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar
Todos aqueles que andam tristes sejam ungidos agora, que caia uma unção sobre você, uma unção de coragem, uma unção de ousadia, em nome de Jesus, que o Espírito Santo encha a sua boca com autoridade. E eu quero te dizer, não diga como Jeremias, eu não passo de uma criança, eu não sei falar, mas o Senhor, Ele vai encher a sua boca com as palavras dEle, e Ele vai te usar. Não, você não vai falar de versículos, você não vai falar de uma filosofia, você vai falar daquilo que é real, você vai falar daquilo que você está experimentando, você vai falar da sua história de vida, você vai contar o seu testemunho. E eu quero te dizer, recebe uma unção poderosa de Deus para dar a todos aqueles que estão chorando. Há uma coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor. Em nome de Jesus, essa unção estava sobre Jesus, mas quando ele antes dele subir, ele soprou essa unção sobre os discípulos, e isso está sobre mim, e isso está sobre você. Por isso comece a dizer agora: o Espírito do Senhor está sobre mim. Em nome de Jesus, recebe uma unção agora. Se você não é batizado no Espírito Santo agora, em nome de Jesus, recebe agora uma visitação do Espírito. Você que ora em outras línguas, recebe agora uma visitação, um renovo de Deus nessa manhã sobre a sua vida. O Espírito Santo está te visitando, Ele está te curando, Ele está te empoderando. Vem agora, vai recebendo, entra nesse manto, meu irmão. É a presença de Deus, é o poder de Deus mesmo. Responda a isso. Se você está sentindo, vai respondendo a isso. Você que ora em outras línguas, vai respondendo, vai sendo visitado. É um manto que o Senhor está colocando sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba agora, receba essa unção do Espírito Santo, receba esse mover de Deus sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Você é a carta viva de Deus, você é a Bíblia que as pessoas vão ler, em nome de Jesus. A sua história, ela não vai mais ficar no anonimato. Talvez ninguém precisa saber o seu nome, porque nós não queremos promover o nosso nome, ninguém precisa saber o seu nome, mas em nome de Jesus, o seu nome vai ficar registrado na eternidade, como foi daquelas mulheres, como foi da mulher samaritana. Ninguém sabe o nome dela, mas o nome dela está registrado na eternidade. Então eu quero te dizer, a sua história vai sair do anonimato. Eu quero declarar sobre a sua vida, Plínio, sobre a sua vida, Geice, Jorginho, sobre você, Priscila, sobre você, Milena, sobre você, Nayara, sobre você, Ana, sobre você, Júlia, sobre você, Sérgio. Agora a sua história vai sair do anonimato. Recebe o encorajamento do céu sobre a sua vida agora. Aline, seja encorajada, Ana, seja encorajada, Bárbara, agora em nome de Jesus. Bruna, seja encorajada, recebe agora o envio de Deus. Ele vai enviar você, Cristiano, recebe agora, recebe um renovo. Dani, recebe agora sobre a sua vida, recebe, Profes, recebe, pastor Edu agora, vai recebendo agora, Eric, recebe, Elivelton, recebe agora em nome de Jesus. Seja empoderado, Flávia, seja agora, recebe mais unção, aumenta o nível da unção, Deus, em nome de Jesus. Florença, recebe agora, filha, recebe agora, que tudo aquilo que Deus derramou sobre a vida do papai, eu imparto com você agora, filha, em nome de Jesus, recebe Gislene, recebe agora sobre a sua vida uma unção. Essa é uma manhã de unção, essa é uma manhã de renovo, essa é uma manhã onde Deus está trazendo vida para a sua história. Você nunca mais vai se envergonhar da sua história, mãe. Em nome de Jesus, você nunca mais vai se envergonhar da sua história, não, porque a sua história revela um Deus real. Deus é real, Johnny. Recebe agora essa unção em nome de Jesus. Recebe agora essa unção em nome de Jesus. Recebe Ju agora, recebe o envio. Equibalo, eu oro, Mateus 9:38.
em Equibalo, o Senhor disse, Senhor, peça ao Pai da Seara que envie trabalhadores. Eu oro agora, Juvenice, em nome de Jesus, recebe agora essa unção, recebe o toque do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Laís, eu oro por você agora, em nome de Jesus, recebe a unção de Deus, em nome de Jesus, recebe lesão, recebe sobre a sua vida agora um renovo, uma ousadia, uma coragem, oh, em nome de Jesus, recebe, Lígia, sobre a sua vida agora, recebe essa unção, recebe essa presença de Deus agora. Deus está visitando você, o Espírito do Senhor te ungiu, você será chamado carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Recebe, Lu, recebe agora uma unção de Deus agora, filha. Tudo aquilo que o Senhor derramou sobre o papai, eu imparto com você agora, filha, em nome de Jesus, Deus está escrevendo uma história nova, Deus está escrevendo um novo capítulo da história da sua vida. Ouça isso, Deus está colocando uma vírgula, não é o ponto final, Ele está escrevendo um novo capítulo da história da sua vida. Marcão, em nome de Jesus, recebe essa unção agora, recebe um renovo de Deus. Dona Carminha, recebe agora, Dona Miriam, em nome de Jesus. Esse não é o final, é só mais um capítulo dessa história incrível que Deus está escrevendo agora. Recebe agora essa unção, Nayara, recebe agora, pastora Pri, recebe agora em nome de Jesus, Sandra, recebe essa unção agora, recebe essa presença de Deus agora. Serjão, seja visitado agora, em nome de Jesus, aí na sua casa, seja tocado por Deus, recebe esse manto de coragem, de ousadia, para tocar as crianças, para tocar as vidas, para tocar os jovens, para tocar a próxima geração, em nome de Jesus. Tia Tereza, recebe agora, recebe essa unção, recebe esse mover profético, recebe o ânimo do Senhor, em nome de Jesus. Tamis, em nome de Jesus, recebe essa unção, recebe essa presença de Deus agora. O Espírito do Senhor está sobre você, seja visitada agora, em nome de Jesus. Visita, Deus, a Vanusa, derrama sobre ela um manto, uma nova unção, mais da presença de Deus sobre a vida da Vanusa agora, Pai, em nome de Jesus. Que cada família, que cada lar aqui representado seja visitado, Pai, por essa palavra, e que essas histórias, eu quero declarar hoje que haja um rompimento, como uma barragem que se rompe, e essas histórias sejam liberadas, que a história da sua vida possa, como um ribeiro de Deus, fluir, que a história da sua vida, Jesus é o rio, Jesus é o rio, Jesus é o rio, não queira ser o rio, Jesus é o rio, mas você é o ribeiro. Que a história da sua vida flua como um ribeiro, pelas cidades, pelos países, e as pessoas possam encontrar o Senhor. Jesus disse: aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, fluirão rios de águas vivas do seu interior. Que esse rio flua agora, como uma fonte, jogando para fora toda a sujeira, todo o pecado. Água limpa jorrando do seu interior, curando as suas emoções. Seja curado nessa manhã. Meu Deus. Que andere marabarais.
Doce Espírito, cura, cura, cura. E faz dos teus filhos ribeiros pelas cidades, Pai, pelos países. A tua igreja está viva, Senhor. A tua igreja está viva. Existem boas novas do céu. Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Que histórias sejam liberadas aqui hoje. Em nome de Jesus.